Olá, Brigada Militar estoura esconderijo de quadrilha de roubo de carga em Estrela. Este e outros destaques você confere a partir de agora no Redação Informativo. E nós começamos o telejornal de hoje com a notícia de uma pessoa que não está tendo muita sorte com seu carro. Um Gol, placa IGH 1587, foi furtado entre a noite de quarta-feira e a manhã desta quinta-feira na rua Dona Leopoldina, aqui no bairro Florestal, em Lajeado. Conforme o registro, esse carro já havia sido furtado. Foi no dia 12 de abril. Ele foi recuperado na quinta-feira da semana passada. O veículo estava estacionado em frente à casa do azarado proprietário. E mais um taxista foi morto na região na noite desta quinta-feira. Valdir Antônio Pitol, de 68 anos, morador de Arroio do Meio, é o segundo profissional da categoria morto em 2 dias. Por volta das 7h10 da noite, a Brigada Militar de Lajeado foi informada de que um homem estaria ferido na rua Bernardino Pinto, no bairro Santo Antônio. Ao chegar ao local, a guarnição constatou que a vítima estava com diversas perfurações pelo corpo. O SAMU foi acionado e constatou o óbito. Em buscas nas imediações, os policiais encontraram uma faca de aproximadamente 15 centímetros e um celular, ambos sujos de sangue. No bolso da vítima havia outro celular. O local foi isolado. A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias de Porto Alegre fizeram levantamentos. Os investigadores não encontraram no local a carteira nem o veículo do taxista. O Fiat Siena foi localizado posteriormente abandonado com a porta aberta na Travessa Sex, no bairro Conservas. No interior do táxi foram encontradas manchas de sangue. Também havia sangue no lado de fora do carro, perto da porta do motorista, e marcas de pegadas de sangue na rua. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de latrocínio, que é roubo seguido de morte. O taxista trabalhava no centro de Arroio do Meio e teria sido acionado para a corrida a Lajeado pouco antes do crime. Seu corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Lajeado. Um acidente de trânsito por volta das 7h50 da noite desta quinta-feira na Via Láctea resultou em danos materiais. De acordo com o grupo rodoviário da Brigada Militar de Teutônia, a condutora de um Onix de Boa Vista do Sul seguia no sentido Fazenda Vila Nova Teutônia quando perdeu o controle da direção no quilômetro 28 da ERS 128. A motorista de 25 anos não ficou ferida. O carro chocou-se contra o barranco e foi removido por guincho durante a noite de ontem. E um adolescente de 14 anos foi apreendido por tráfico de entorpecentes por volta das 15h50 desta quinta-feira na rua Marechal Deodoro, no centro de Lajeado. O pelotão de operações especiais da Brigada Militar estava em patrulhamento quando avistou o menor próximo a um local conhecido como ponto de tráfico. E uma ação da Brigada Militar resultou na prisão de 2 homens e a apreensão de munições, arma, veículos e outros objetos usados em assaltos e arrombamentos. Foi na noite da quinta-feira, em uma chácara no bairro Boa União, Estrela. Os brigadianos foram ao local depois de uma denúncia de que um veículo Polo estava chegando em uma propriedade onde havia armas de fogo escondidas. 2 homens que estavam no carro foram detidos. Um deles estava foragido e seria o líder da quadrilha suspeita de roubos de carga no Vale do Taquari e outros assaltos na Serra e no norte do estado. O carro usado por eles era roubado e estava com uma placa clonada. Uma Ford Export furtada e com placa clonada também foi encontrada no galpão da propriedade. Enquanto os policiais vasculhavam o local, um veículo ocupado por supostos comparsas da dupla se aproximou da chácara e não obedeceu à ordem de parada. Houve troca de tiros com a BM, mas os criminosos conseguiram fugir. Segundo o comandante da 1ª Companhia do 40º Batalhão da Polícia Militar de Estrela, o capitão Jorge Luiz Engster, uma espingarda calibre 12 foi encontrada enterrada dentro de um cano de PVC em um curral. A brigada também suspeita que o homem preso na noite da quarta-feira no bairro Boa União tenha relação com a quadrilha. Há informações de que a arma apreendida com ele seria levada para a propriedade. A operação foi realizada pelo Pelotão de Operações Especiais do 40º Batalhão, do POI, do 22º Batalhão da Polícia Militar, que é de Lajeado, e o Setor de Inteligência do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Vale do Taquari, o CRPO. Os presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado para o registro da ocorrência. E por volta das 9 da noite de quinta-feira, um carregador de resíduos foi atropelado por uma motocicleta na IRS 130, próximo ao quilômetro 70, em Lajeado.
Ele foi encaminhado em estado grave ao Hospital Bruno Born. E acompanhe agora o comentário do advogado Edson Colber. Olá, amigos. O programa Mais Médicos, ao ser implantado no Brasil, gerou debates acalorados e ataques de toda ordem. Ataques principalmente corporativistas, muitas vezes irracionais, deixando de levar em conta a real necessidade do povo brasileiro. Hoje, o programa Mais Médicos tem mais de 18 mil profissionais atuando em mais de 4 mil municípios do país. E neste ano, a previsão é de que 63 milhões de brasileiros serão atendidos pelo programa. Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais constatou que 95% dos beneficiários entrevistados estão satisfeitos com a atuação dos médicos. Vale observar que, nas vagas disponibilizadas pelo programa, a prioridade sempre foi dada a médicos brasileiros. Como os que se inscreveram no Mais Médicos são insuficientes para atender a população, o governo destinou as demais vagas a brasileiros graduados no exterior e, em seguida, a médicos estrangeiros. Há profissionais de 50 nacionalidades atuando no Brasil. O atendimento dos médicos inscritos do programa chega a ser personalizado, segundo a metodologia do Sistema Médico da Família, que permite ao profissional cuidar não tanto da doença, e sim da prevenção. A saúde é um direito e a sua progressiva mercantilização põe em risco a vida de inúmeras pessoas que não podem pagar pelo tratamento. Pois o programa está ameaçado. Foi apresentado no Senado um projeto para acabar com o programa Mais Médicos. A tentativa é um deboche a tantos brasileiros que pela primeira vez recebem atendimento domiciliar de saúde. Acho que precisamos refletir com sensatez sobre isso, pois o direito à saúde está acima de interesses corporativos e de ideologias, meus amigos. No mundo todo, há carência de médicos e muitos médicos brasileiros, inclusive, já participaram em outros países do programa Médicos Sem Fronteiras. Então, por que os de fora não poderiam vir aqui fazer o mesmo? Pois olha, partidarizar um programa que traz benefícios a quase 1/3 da população brasileira é lamentável, é um crime de lesa pátria. Até a semana que vem. Obrigado, Dr. Colber. Neste domingo, a partir das 7 horas, mais de 1.400 pessoas que se inscreveram para participar da etapa local do Circuito Estadual Unimed têm um compromisso no Parque Professor Teobaldo Dick. O evento terá 3 categorias de corrida: adulta, infantil e especial, que é exclusiva de médicos e cooperados e colaboradores da Unimed, e 2 modalidades de caminhada, a orientada e a superação. A Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo, que organiza o circuito, já encerrou as inscrições para o evento. Mas quem não se inscreveu poderá circular pelo parque, prestigiar os atletas ou participar das atividades. Haverá uma tenda de shiatsu para os clientes da Unimed que apresentarem a carteirinha do plano de saúde. Além disso, atividades para as crianças serão orientadas por educadores físicos do Espaço Vida Unimed. Os inscritos deverão retirar o kit de participação com a camiseta e o número do peito. Será no estande da Unimed entre as 7 e 8h30 da manhã, mediante a apresentação de um documento de identificação ou então do comprovante de inscrição. Participantes da caminhada orientada e superação, da corrida especial e infantil deverão entregar 1 quilo de alimento não perecível. As doações serão repassadas ao projeto Mesa Brasil do SESC. Os 3 primeiros colocados das provas de corrida em todas as modalidades ganharão troféus. O evento, que será realizado com qualquer condição climática, conta com os patrocínios da Água da Pedra, IMEC, Unicred, Uniodonto e Sicredi. E o governo do estado retarda por 10 dias a parcela da dívida com a União e paga os salários dos servidores. O governo do estado vai retardar por 10 dias o pagamento da parcela mensal da dívida pública do Rio Grande do Sul com a União. O anúncio foi feito pelo governador José Ivo Sartori nesta sexta-feira em entrevista coletiva no Palácio Piratini. A palavra certa é essa: retardar o pagamento mensal da dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União, para justamente possibilitar todo o esforço que nós ouvimos fazendo desde o mês de janeiro para manter em dia a folha de pagamento
dos servidores do Rio Grande. Sartori afirmou que a decisão foi a única alternativa diante do não repasse pela União de 200 milhões de reais de créditos do Estado. Eu devo dizer que, bem claro para todos aqui, nós não estamos aplicando calote, nós não estamos dando um golpe, porque sabemos que isso não é uma atitude correta sob o ponto de vista de relacionamento republicano e de entendimento das questões que nós devemos ter pela frente. Ocorre entre os dias 27 e 30 de abril a terceira edição da Semana de Mobilização do Programa Saúde na Escola. Promovida em parceria pelas Secretarias da Saúde e Secretaria da Educação, traz como temática central a alimentação saudável e seus benefícios. Nesta edição, 6 escolas de ensino fundamental participam das atividades. O objetivo é mobilizar as escolas a realizarem atividades relacionadas ao tema, reforçando a articulação local entre saúde e educação. De acordo com Adriana Usenheimer, nutricionista da Secretaria da Saúde, espera-se que a semana de mobilização amplie o reconhecimento das ações planejadas e executadas pelo programa através de atividades como brincadeiras, dinâmicas lúdicas e palestras com os alunos. A programação acontece com o objetivo de promover o programa Saúde na Escola, que é uma iniciativa do governo federal com articulação com os municípios, tendo como princípio a integração da saúde e educação para o desenvolvimento da cidadania e da qualificação das políticas públicas brasileiras a nível social. A semana de mobilização ocorre em todo o país nos municípios que aderiram à proposta. Em Lajeado terão atividades as escolas municipais de ensino fundamental Francisco Oscar Carnal, Vida Nova, Dom Pedro I, Santo André e Nova Viena, além da Escola Estadual CIEP. E o Estado receberá a primeira fábrica de Flandres. Trata-se de uma parceria que envolve o empresário lajadense Darcy Giovanella. O vice-governador José Paulo Cairoli anunciou nesta quinta-feira a assinatura de uma parceria entre uma empresa gaúcha de propriedade de Vitor Hur e Darcy Giovanella e uma coreana de propriedade de JK Shin. A sociedade dará origem à Nenzo Industrial S.A., que irá produzir folhas de Flandres, material utilizado em latas de alimentos e caixas de leite. Ela tem um significado muito importante para nós que estamos iniciando o nosso governo, com uma importante parceria de um gaúcho que está se associando aos coreanos, trazendo a segunda fábrica de Flandres para o nosso país, e está sendo escolhido o estado do Rio Grande do Sul. Já temos tido algumas tratativas no início do nosso governo e agora está consolidando, está confirmando esse investimento aqui no nosso estado. A fábrica será a primeira do Rio Grande do Sul e a segunda do Brasil. Ela deverá ser instalada na metade sul do estado, em um município a ser definido, e receberá um investimento de 70 milhões de dólares. A previsão é de que sejam gerados 200 empregos diretos e indiretos, e a produção de 150 mil toneladas por ano, atende o mercado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e de países do Mercosul. O interesse de se instalar no Rio Grande do Sul é porque é um ponto estratégico para o Mercosul, um dos pontos importantes. Que instalando aqui no estado, tem os incentivos aqui que são conhecidos, que é o Fundopem, e para atender Sul, e Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mercosul. E também o Brasil inteiro, se for possível. A Caixa Econômica Federal e a Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social chamaram durante 2 meses e meio os inscritos para o programa Minha Casa Minha Vida para atualizarem seus cadastros. A intenção era que as famílias pudessem manter as chances de concorrer a um dos 448 apartamentos dos residenciais Novo Tempo 1 e 2, lá no bairro Santo Antônio. Porém, o último prazo foi do dia 23 de abril. Ao todo, 582 pessoas realizaram a atualização dos documentos. O número já é suficiente para dar continuidade ao processo de seleção. Porém, existem pessoas que podem ficar de fora por não atenderem aos requisitos e os novos podem preencher as vagas. Por isso, a partir de segunda-feira até quinta, a Caixa e a Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social irão aceitar novas inscrições, tanto de quem fez a atualização como de quem perdeu os primeiros prazos. O candidato deve apresentar CPF, RG e certidão de casamento, nascimento, união estável ou de divórcio e o cartão do cadastro único. O marido ou a esposa deve estar presente para assinar o documento.
E o ministro da Integração Nacional garante que o governo vai apoiar na reconstrução dos municípios em Santa Catarina. Hoje estão sendo feitos levantamentos com relação aos danos aos imóveis públicos. Nós tivemos lá escolas atingidas, postos de saúde e um ginásio municipal que foi totalmente destruído. Hoje também está sendo feito o levantamento de todas as moradias e imóveis residenciais e comerciais atingidos, para que haja um levantamento da necessidade de ou recuperação dos imóveis ou reconstrução dessas moradias através do programa Minha Casa Minha Vida. Nós estamos aguardando esse material para que o Ministério possa reconhecer os danos, avaliar os valores que serão investidos, para que a gente possa fazer, aí sim, o apoio do governo federal, que irá apoiar, se juntar ao apoio do governo do estado, do próprio município, na reconstrução dessa situação de uma maneira geral. Com o reconhecimento, é possível solicitar recursos da União para ações de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e também reconstrução. Os acadêmicos da Univates interessados em se candidatar a bolsas de intercâmbio podem se inscrever em 2 editais do programa Santander Universidades. As inscrições podem ser feitas entre os dias 27 de abril e 11 de maio no setor de atendimento ao aluno ou acessando o Universo Univates nos links Meus Dados, abertura de protocolo online e inscrição para intercâmbio com solicitação de afastamento e matrícula no intercâmbio. Um dos editais é voltado a estudantes de todos os cursos de graduação que desejam de acordo com os cursos oferecidos pela instituição de ensino e oferece 3 vagas. Neste caso, o destino é a Universidade Autônoma San Luis de Potosí, no México. Já o segundo edital é exclusivo para acadêmicos dos cursos de graduação matriculados no Projeto 1 da Univates e oferece 2 vagas. Os candidatos podem optar em 3 universidades da Espanha: Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de Vigo e Universidade Camillas, sendo que esta para a área das engenharias. O valor individual das bolsas é equivalente a 3.000 euros para até 6 meses de curso e deve ser administrado pelos próprios estudantes. A seleção será realizada por meio de entrevista em data e local a serem definidos, considerando-se alguns critérios de seleção já disponibilizados em cada edital. A taxa de inscrição é de R$ 44. A publicação dos resultados está prevista para o dia 12 de junho e os candidatos serão comunicados por e-mail. Os editais completos podem ser conferidos no site www.univates.br/intercâmbio. Detalhes podem ser conferidos com a equipe da Assessoria para Assuntos Interinstitucionais e Internacionais, na sala 526 do prédio 9 ou pelo telefone 3714-7000, ramal 5309, também pelo e-mail mobility@univates.br. E se você já tem o FIES, mas ainda não conseguiu solicitar o aditamento, o MEC dá uma boa notícia. Foi prorrogado o prazo de renovação dos contratos do FIES até 29 de maio. Todos os que estão no FIES terão suas matrículas renovadas. Nós temos de 1.900.000 pessoas que tinham FIES, que têm o FIES atualmente, passíveis de renovação. Nós temos mais de 1.600.000, acho que 1.650.000 que já renovaram. O número dos que falta renovar é menor de 300.000, 240, 250.000, creio. E essas pessoas terão a renovação. Muita gente pensa que quando alguém obtém um FIES não vai ter que pagar. O aluno vai ter que pagar. É um empréstimo que é cobrado por juros abaixo da inflação, abaixo de 6,4%, mas é um empréstimo, a pessoa vai pagar. Então, quando o MEC está negociando esses valores, quando o MEC está glosando, discutindo, impugnando, contestando, pedindo justificativas boas para esses valores, o MEC está defendendo o interesse do aluno bolsista. A grande maioria dos estados e municípios, pelo menos, já está no estágio de discussão, que é a coisa mais importante. Porque, veja, o MEC não quer que as prefeituras se sintam coagidas pelo prazo, ou os estados, e acabem comprando um plano pronto de educação. Que certamente pode ser um plano bom, mas que não vai emanar de uma discussão na sociedade.
O governo de Lajeado, por intermédio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, recupera diversas vias do bairro São Bento. Entre as que foram patroladas recebendo depósito de saibro e brita, com posterior compactação de materiais, está Orlando Siben, bem como as suas transversais Lourenço Lotterman, 25 de outubro, 3 de maio, Sarandi, letra F, letra G, Gelson Kron, Silvino Sittenreich, Tenente Portela e Horizontina. De acordo com o titular da Secretaria de Ceruti, as chuvas da última semana causaram estragos nas vias não pavimentadas. Ele cita que as ruas Hugo Velter e Multiklufk, no bairro Universitário, e José de Alencar, no Campestre, também foram recuperadas nesta semana. Para solicitar reparos nas estradas não pavimentadas, basta ligar para o fone 3982-1075. E após 3 meses com números ruins, a geração de empregos volta a crescer em março. Quem traz as informações é Isabela Azevedo. O mês de março foi especialmente positivo para a carreira de Mariane. A jovem de 24 anos mudou de empresa e agora é gerente desta farmácia de manipulação. O novo cargo trouxe mais responsabilidade e aumento de salário. O salário aumentou, duplicou o meu salário, fora o crescimento profissional, conhecimento, 100% de lucratividade, comparando ao antigo emprego. Mas março não trouxe boas notícias apenas a Mariane. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho mostram que o Brasil voltou a gerar empregos depois de 3 meses consecutivos sem crescimento. O saldo foi de 19.282 novos postos de trabalho. Os setores do comércio, serviços e administração pública foram os principais responsáveis por expandir o trabalho com carteira assinada. O setor de serviços criou quase 54 mil postos de trabalho em março deste ano, 43% a mais do que o mesmo período de 2014. A administração pública criou cerca de 3 mil empregos e o comércio, mais de 2.600. Os estados que mais empregaram foram São Paulo, com a criação de quase 13 mil postos de trabalho, Rio Grande do Sul, com quase 12.240 novos trabalhadores empregados e Paraná, com quase 10.200 novos funcionários. O ministro do Trabalho, Manuel Dias, diz que a tendência para os próximos meses é de aumento do número de empregados. Teremos, dentro da perspectiva, um mês de abril ainda melhor. Então, esse crescimento nos dá uma expectativa de que nós estamos na recuperação, na geração de emprego no Brasil. O governo municipal, por intermédio da Secretaria da Segurança Pública e Cidadania, cedeu uma área de 700 metros quadrados para a construção do novo quartel do Corpo de Bombeiros de Lajeado. O terreno fica na Avenida Benjamin Constant, no bairro Montanha, nos fundos de onde está localizada a corporação. A verba para a edificação será destinada através do Fundo Municipal de Reequipamento dos Bombeiros, o FUNREBOM. De acordo com o secretário de Segurança, Gerson Teixeira, já foram arrecadados R$300 mil. A expectativa, conforme o secretário, é que para o ano que vem sejam R$400 mil arrecadados para investir em benefício dos bombeiros. Ainda não há uma data de início da construção da nova sede dos bombeiros de Lajeado. Porém, a intenção é de que ocorra no primeiro semestre de 2016. E as rodovias federais terão pontos de descanso para os caminhoneiros. Leandro Alarcon conversou com os profissionais do trecho e traz as informações. Nivaldo é um motorista experiente, está há mais de 30 anos na estrada. Entre idas e vindas pelas rodovias do país, o caminhoneiro já acumulou muita história para contar. Para ele, um dos maiores riscos da profissão está no período de descanso. Apesar de nunca ter sido assaltado, ele conta que conhece muita gente que já passou esse tipo de problema. Já vi casos de pessoal, de colega mesmo, que já aconteceu. De parar para dormir, e o cara chega, bate na madrugada, bate na porta, ou se o cara abre, a porta abre, se não abre, o cara arrebenta, daí e leva, né? Já é assalto mesmo? Assalto e leva. Às vezes leva só os pertences do motorista, né? Dinheiro, celular, as coisas, às vezes leva caminhão mesmo, né? Por isso ele gosta tanto do ponto de descanso desse posto, na entrada de Cristalina, a 150 quilômetros de Brasília. Aqui, além de segurança durante a noite, os motoristas também encontram outras comodidades. Eu parei aqui para descanso e também para dar uma revisão em freio, as coisas que eu teria que fazer, né? Porque aqui tem uma boa estrutura, um apoio para os caminhoneiros. Tem até uma sala de televisão. Você chega, tem um lugarzinho para
tomar uma água gelada, almoçar e descansar um pouco, né? Aí assiste uma TV, passa a hora que você nem vê. A tendência é que cada vez mais lugares como esse passem a existir nas estradas de todo o país. Isso porque o governo estabeleceu regras que definem as condições mínimas de conforto, segurança e higiene nos pontos de descanso para motoristas profissionais, responsáveis por transporte de carga ou de passageiros. O Ministério dos Transportes já fez um levantamento dos locais onde existe a possibilidade de instalação de pontos que atendam todas as regras definidas pelo governo, que agora tem 90 dias para definir os locais de descanso para os caminhoneiros. Os Ministérios do Trabalho e Emprego e dos Transportes, além da Agência Nacional de Transporte Terrestre, vão selecionar os melhores locais para descanso dos caminhoneiros. O programa Primeira Infância Melhor, o PIM, que é uma realização do município para promover o desenvolvimento da primeira infância e da atenção básica em saúde, completa neste mês de abril 1 ano de funcionamento em Lajeado. A política pública vinculada ao governo do estado é desenvolvida através de visitas domiciliares e comunitárias realizadas semanalmente por visitadores a famílias em situação considerada de risco e vulnerabilidade social. A intenção é fortalecer competências dos atendidos para ajudar a educar e cuidar das suas crianças. No município, são 80 famílias atendidas nos bairros Santo Antônio, Conservas, Morro 25 e Nações. De acordo com a coordenadora do PIM, a Júlia Brusti, as famílias são indicadas por agentes sociais para receberem o atendimento do programa. As visitas domiciliares acontecem uma vez por semana e, ao todo, a equipe do PIM é formada por 3 pessoas do grupo técnico, uma monitora e 4 visitadores. A sede fica na Secretaria da Educação, mas o programa inclui profissionais da Secretaria da Saúde, da Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social e, lógico, da Secretaria da Educação. E o projeto que modifica as regras de terceirização já divide opiniões no Senado. A jornalista Dinalva Ferreira ouviu os senadores. O total de terceirizados no Brasil corresponde a pelo menos 26,8% do mercado formal de trabalho. São quase 13 milhões de empregados vinculados a empresas prestadoras de serviços. O projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados estabelece regras para esse segmento. Obriga, por exemplo, a especialização da empresa terceirizada, que poderá oferecer um único tipo de serviço. A empresa contratante terá a obrigação de fiscalizar o recolhimento dos direitos trabalhistas, contratuais e previdenciários dos funcionários e poderá ser responsabilizada na Justiça pelo pagamento integral de eventuais dívidas deixadas pela empresa contratada. Os deputados mantiveram no texto um dos pontos polêmicos da proposta: a permissão para que empresas privadas possam terceirizar qualquer tipo de atividade. Hoje, o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho diz que as empresas não podem subcontratar serviços para o cumprimento de atividades fim, apenas de atividades meio, como, por exemplo, serviços de segurança e de limpeza. Nós do PT vamos travar uma verdadeira guerrilha regimental para impedir que esse projeto seja votado. Está havendo uma mobilização crescente da sociedade, está crescendo, tem muitas forças se mobilizando pelas redes sociais, em atos, estamos falando até numa greve geral, e a gente está fazendo um apelo para que essas pessoas entrem em contato também com os senadores, porque o clima aqui é diferente da Câmara dos Deputados. Eu acho que dá para derrotar esse projeto aqui no Senado Federal. A princípio, eu sou a favor da terceirização na atividade fim, mas eu ratifico. Nós temos que olhar os direitos desses trabalhadores terceirizados, para ver se eles não vão ter perdas. A terceirização é um avanço, nós temos que ter esse cuidado para que todos os trabalhadores tenham o mesmo tratamento, sendo terceirizado ou não. Eu acho que não vai ter uma tramitação tão rápida quanto aconteceu na Câmara. Nós aqui vamos discutir muito mais. O próprio presidente Renan já manifestou essa intenção. Segundo, eu acredito que aqui temos uma correlação de forças diferente e eu tenho convicção de que o projeto, da forma como foi aprovado lá na Câmara... O caimento ideal de uma roupa e a inovação dentro de cada estilo depende de uma boa modelagem. Os profissionais da área da moda, corte e costura terão a oportunidade de saber mais sobre este tema com a especialista Maísa Rasch.
Ela ministrará diversos workshops realizados pelo Senac Lajeado entre maio e setembro. Formada em moda e estilo e pós-graduada em artes visuais, Maísa é consultora de várias marcas há mais de 10 anos e abordará temas como saias, blusas, calças, blazers e técnicas e efeitos. As atividades ocorrem pela manhã das 8 ao meio-dia e na parte da tarde da 1h30 até as 5h30. Cada oficina terá no máximo 15 participantes. As inscrições devem ser feitas na unidade localizada na Avenida Alberto Pasqualini 421. A consulta de valores e mais informações pelo telefone 3748-4644 ou no site www.senacrs.com.br/lajeado. E veja o que vai ser a atração no fim de semana e nos próximos dias com a agenda cultural de Dani Kilpe. Olá, Márcio. E a dupla sertaneja mais esperada do momento sobe no palco amanhã, às 21h30, no Parque do Migrante, em Lajeado. Os portões para o show de Henrique e Juliano abrem às 19 horas. E quem ainda não garantiu seu ingresso poderá adquirir na hora e no local do evento. O evento é alusivo aos 45 anos do Jornal Informativo e 64 anos da Rádio Independente, com promoção do Django, GDO e Tropical FM. E Lajeado está na rota de turnê de Luísa Posse. Nesta terça-feira, dia 28, o MPB invade a Univates, a partir das 20h30, no anfiteatro do Prédio 9. A cantora vem apresentar seu mais recente trabalho, o álbum sobre o amor e o tempo, com composições próprias e também de nomes como Lulu Santos, Marisa Monte, Adriana Calcanhoto e Erasmo Carlos. O Pocket Show tem entrada franca, com promoção do grupo Independente e Univates. Já na quarta-feira, dia 29, o Arte Sesc traz para Lajeado Cronos, o Ilusionista, que, inspirado nas grandes produções mágicas de Las Vegas, mistura mágica, ilusionismo, humor, dança e poesia. O espetáculo inicia às 20 horas no Centro Comunitário Evangélico, com ingressos à venda no Sesc. E Estrela está com o mês de maio repleto de atrações. No dia 3 de maio, a Secretaria de Cultura e Turismo de Estrela, Secultur, promove a primeira edição do Domingo Cultural. Para marcar a estreia, traz o trio de violões Thaís Nascimento, Christian Silva e Paulino Parada, que apresentam os clássicos da música brasileira. O evento ocorre na Câmara de Vereadores, às 19 horas, e a entrada é franca. E entre os dias 16 a 24 de maio, Estrela prepara o MaiFest para celebrar os 139 anos do município. O evento vai marcar a cidade com muita música, cultura e uma série de atrações. Este ano, com uma novidade, está marcado o primeiro encontro nacional de motorhomes, nas mediações do Parque Princesa do Vale. São 60 veículos que devem convergir para a Estrela para confraternizar e fazer parte das festividades do município. O Festival do Chucrute também já tem data definida. Os bailes serão realizados no Centro Comunitário Cristo Rei, nos sábados 16 e 23 de maio, com início às 20 horas. Por hoje fico por aqui, um ótimo final de semana e até semana que vem. Obrigado, Dani. O chefe do Legislativo Gaúcho recebeu na manhã desta quinta-feira o presidente da empresa gaúcha de rodovias. Na oportunidade, Edson Brum encaminhou uma demanda dos municípios do Vale do Taquari. O vice-governador do estado, José Paulo Cairoli, participou do encontro. Veja com Ana Jara Godoy. Edson Brum solicitou ao presidente da EGR que dê atenção à situação da RS 130, que liga os municípios de Lajeado e Encantado. Segundo o presidente do parlamento, a rodovia apresenta grande fluxo de veículos pesados no início da manhã, o que resulta em uma lentidão no trânsito. A ideia é de que seja planejada uma terceira via em alguns trechos. Nelson Nunes afirmou que a empresa irá analisar a demanda. Não posso ainda dar uma resposta afirmativa, porque tem que ver dados técnicos a respeito da própria rodovia nesse trecho que ele me colocou. Mas tudo aquilo que for possível fazer para poder melhorar o tráfego na rodovia e atender melhor o nosso usuário, evitando com isso eventuais acidentes que possam ocorrer na via, nós vamos trabalhar.
O presidente da EGR enfatizou ainda que, após identificar a real necessidade, será preciso avaliar os recursos disponíveis pela praça de pedágio do local, destinados à melhoria da rodovia. E agora veja como será o fim de semana com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, trazendo a previsão para este fim de semana, para o Rio Grande do Sul e para o Vale do Taquari. E neste fim de semana, a instabilidade que ainda ronda o Rio Grande do Sul vai embora e o sol toma conta de todas as regiões. Alguns dias pode ter ao amanhecer aquela presença das nuvens um pouco mais acentuadas em algumas regiões, mas não tem possibilidade de chuva nem para sábado, nem para domingo e muito menos para segunda-feira. Vai ser um fim de semana e o início da próxima semana de tempo seco em todas as regiões. E diferente do que os meteorologistas esperavam, não vai esfriar. Pelo contrário, as máximas aqui no Vale do Taquari rondam a casa dos 30 graus neste fim de semana e na segunda-feira. Vamos ver então como ficam as temperaturas para Lajeado nesses dias? No sábado, Lajeado amanhece com um pouco mais de nuvens, mas ao longo do dia o tempo vai limpando e o sol aparece. A mínima prevista é de 16 graus e a máxima chega aos 26 graus. No domingo, quase nada de nuvens, muito sol e o dia já amanhece um pouquinho mais quente. A mínima prevista é de 17 graus e a máxima pode chegar aos 28 graus. Na segunda-feira, mesma coisa. Muito sol e quase nada de nuvens. A mínima prevista é de 18 graus e a máxima pode chegar aos 27 graus em Lajeado na segunda-feira. Este foi então o Boletim do Tempo. Nós ficamos por aqui, desejando a todos ótimo fim de semana. A gente volta na próxima semana, é claro, sempre bem acompanhado com você aí de casa. Até lá! Obrigado, Rodrigo. Este foi o Redação Informativo desta sexta-feira, 24 de abril. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita na segunda-feira, às 6h30 da tarde. Você acompanha a nossa programação também no www.tvinformativo.com.br.